Falei. Todos, a pública, agradecendo a presença da Aline, representante dos pais, dos alunos da escola pública e também presidente do Conselho Municipal de Educação. A Lucinéia, representante do Poder Executivo, junto ao Conselho do Fundeb, que também, com muito zelo, trabalha com os recursos da educação. Agradeço também os demais membros do Conselho Municipal de Educação e do Conselho do Fundeb, que participam online através da página oficial do Facebook da Prefeitura, para aprovação das contas da educação no segundo trimestre de 2020, que por conta da pandemia do coronavírus, ela não pode ocorrer presencialmente. Então, passo agora para a Lucinéia fazer a apresentação das telas. Bom dia a todos, estamos aqui reunidos para fazer a segunda apresentação do segundo trimestre da prestação de contas da Gestão Municipal da Educação. A Gestão Municipal da Educação existe dois conselhos, que é o Conselho Municipal da Educação e o Conselho do Fundeb. Devido à pandemia, como já disse a secretária Tereza, a gente não pode aqui reunir com o Conselho, e estamos reunidos apenas com dois representantes, ali representando o Conselho Municipal e eu representando o Conselho do Fundeb. Nessas contas, a gente vai dar alguns dados para vocês entenderem melhor como funciona. Os recursos que integram a base de cálculo da aplicação mínima da educação, os limites constitucionais e legais da educação, as despesas consideradas como MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, e despesas não consideradas como MDE, aplicação de recursos próprios na educação, particularidades do Fundeb, a fiscalização da prestação de contas de despesa educacional e a responsabilidade do gestor. Direito da educação previsto na Constituição Federal. A educação é direito de todos e dever do Estado, da família, será promovido e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 212 da Constituição Federal traz que a União aplicará anualmente nunca menos que 18% e o Estado, Distrito Federal e o município 20% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida provavelmente de transferência e manutenção do desenvolvimento do ensino. O que quer dizer? A União, o Estado e o Distrito Federal e os municípios têm que aplicar na educação. Nunca menos a União deverá aplicar menos do que 18% de suas receitas do orçamento de impostos e transferências constitucionais. E o município nunca menos do que 25% na despesa com a educação. O que é o Fundeb? O Fundeb é um fundo de natureza contábil, cujos entes de federação, União, Estado e Distrito Federal e município contribuem e destina parte do seu recurso para a construção do mesmo. É um fundo em que a gente repassa para eles e depois será devolvido para a gente. Qual é o objetivo principal do Fundeb? A distribuição de recursos financeiros de todos os países de acordo com o desenvolvimento econômico e social de cada região, garantindo o valor mínimo de investimento a cada aluno matriculado na rede de ensino. Então, todos contribuem para o mesmo fundo, depois esse fundo é distribuído de acordo com o aluno de cada estado. Onde e como gastar o Fundeb? Nos termos da Lei de 11.494 de 2006, os recursos do Fundeb devem ser gastos no exercício que foram creditados às ações da MDE. O que é MDE? Manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o artigo 70 da LDB. A utilização do recurso do Fundeb, total 100%, então a gente deve gastar 100% do recurso que vem do Fundeb dentro do ano. No mínimo, 60% para a remuneração dos profissionais do magistério e 40% com as outras ações da MDE. Se você não consegue gastar mais do que 60% dentro do magistério, aí você pode aplicar no 40%. Mas se você quiser aplicar totalmente os 100% dentro do magistério, você pode, nunca menos do que 60%, mas você pode aplicar os 100% lá dentro. Financiamento da educação. Quando se fala nos 25%, de acordo com a Constituição Federal, quais são os impostos que a gente deve arrecadar dentro do ano, que entra os 25%?
receita de impostos próprios, que é IPTU, ITBI, ISS, dívida ativa proveniente dos impostos, juros e multas, as transferências da União, como FPM, cota parte TR, cota parte do IOF, desoneração do ICMS, as transferências do Estado, como ICMS e cota parte do IPVA e IPI. Então, todos esses impostos, essas receitas de impostos que a gente recebe dentro do ano, 25% dessa receita deve ser destinada dentro da educação. O cumprimento dos índices de aplicação da educação é acompanhado pelo órgão do controle interno e pelos conselhos municipais, que somos nós que vamos estar verificando se realmente está sendo aplicado esse recurso. As despesas consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino. De acordo com o artigo 70 da LDB, da Lei 9.394, traz aqui quais são as despesas certas que devem ser consideradas despesas da educação. Remuneração dos professores, dos profissionais da educação, aquisição de manutenção, construção, instalações para as escolas, uso de manutenção, bens e serviços vinculados ao ensino, transporte, programa de transporte escolar, material didático, essas são despesas consideradas como despesas de custeio do ensino. Quais são as despesas não consideradas como MDE? Então, ele traz também que algumas despesas que existem dentro da escola, mas elas não são consideradas despesas da educação. Tem, mas não entra dentro dos 25%. A gente tem essa despesa lá, mas a gente não é considerada dentro daqueles 25% que a gente gasta, como merenda escolar, como uniforme, infraestrutura que seja do lado de fora da escola, mesmo que está beneficiando o prédio da escola, não é dever da escola fazer. Então, algumas dessas despesas não caracterizam despesas da educação. Aplicação do recurso próprio do ensino da Prefeitura Municipal de Jumirim. Quanto a gente aplicou? Hoje a gente recebeu até o final de junho, do segundo trimestre, 6.107.976,22. Isso é receita do ano, tá, gente? O que a gente recebeu de janeiro até junho. A gente deveria ter aplicado desses 6 milhões na educação, 1.859.257,40, que representava os 25%. Foi aplicado hoje, empenhado, 35,46%. Foi empenhado 2.637.122,95. Mas realmente liquidado foi 1.968.072,07, que representa 26,46%. Paga 1.950.458,50, que representa 26... Bom dia, Sudarci. Bom dia. Que representa 26,2% das despesas pagas. Então, hoje, no final de junho, a gente já estava com a despesa paga acima do limite constitucional, que era 25%. O empenhado, a gente empenha até o final do ano. Existem coisas que estão empenhadas, despesas já pré-contratadas até o final do ano. Então, ele representa os 35,46% sobre a receita que eu tenho até agora, mas tem despesas que até dezembro. Mas a gente tem que acompanhar sempre o liquidado, o que realmente efetivamos dentro do semestre. Então, o que a gente realmente efetivou dentro desse primeiro semestre foi 26,46% do liquidado. Aplicação do Fundeb da Prefeitura Municipal de Jumirim. O Fundeb, recebemos hoje do Fundeb 1.351.809,013. 1.351.179,08 foi a receitas que a gente realmente recebeu até final de junho. 630,05 foi receita de aplicação financeira. Aqui eu apresento para vocês a apuração do resultado do Fundeb até o período. A gente reteve 1.329.053,36. O que é essa retenção? É o que a gente reteve da nossa receita para constituir o fundo. Mas a gente recebeu 1.351.179,08. Então, a gente recebeu mais do que a gente aplicou no fundo para depois ser redistribuído. As despesas liquidadas com recursos recebidos totalizaram 1.359.329,97, sendo gastos 100,19 do recurso conforme demonstra abaixo. A despesa liquidada foi 1.354.329,97, representando 100,19. A despesa paga foi 1.318.320,55, representando 97,52. Às vezes você pode perguntar, viu, como a gente gastou mais de 100% dentro do Fundeb? O Fundeb, ele cai todas as terças-feiras. A gente paga todo o recurso do magistério, dos professores dentro do Fundeb.
E o pagamento da prefeitura é todo dia 30. No dia 30, eu consigo ver o que já tenho no banco, a gente já faz o prévio empenho, já empenho o que tenho, os pagamentos, vencimentos e vantagem é pago no dia 30, os impostos, INSS, o FUMAP, o FUMAP é pago no dia 2, sempre no segundo dia útil, e o INSS no dia 20. Só que eu já faço o prévio empenho tudo dentro do mês, no dia 30. Então, ele já representa que tipo, eu não tinha financeiro, mas eu já empenhei. Mas eu já empenhei sabendo que a outra terça já ia entrar o recurso para a gente já pagar. Então, por isso que sempre o nosso empenhado aqui representou 68% a mais do que o financeiro. De acordo com dados apresentados, a Secretaria da Educação atendeu o princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade e comunicidade. Dessa maneira, os membros do Conselho Municipal acompanham o controle social do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação e do Fundeb. Então, a gente aplicou o limite constitucional do Fundeb e aplicamos também o limite constitucional da manutenção e desenvolvimento do ensino. Ana, quer fazer as considerações finais? O Fundeb foi 77,30 no magistério e 23,38 em outros. Sempre aquela preocupação. Olha, deu 100%. Deu. A gente gastou mais de 100% do seu empenhado. Porque o Fundeb, assim, o ano passado, a gente conseguiu pagar todos os professores do magistério até o final do ano com recurso do Fundeb. A gente não utilizou recurso nenhum, recurso próprio. Esse ano, agora em junho, o mês passado, a gente já não conseguiu pagar todos os professores com Fundeb. Então, já faltou, já deu uma quedinha na arrecadação. Tanto que vocês percebem que o empenhado está 100,78, está mais do que eu tinha de financeiro. Então, eu empenhei mais, mesmo sabendo que não tinha financeiro. Mas eu sabia que o financeiro, quando eu fosse para executar o pagamento, eu já ia ter o financeiro, você entendeu? Mas ele representa até dia 30 de junho. Até dia 30 de junho, o que eu efetivei como despesa representava mais do que eu tinha de financeiro. Certo. Porque a gente agora, já no mês de junho, a gente já está tendo dificuldade com o recurso financeiro do Fundeb. A coisa, no ano passado, a gente teve dificuldade de gastar. Esse ano a gente está tendo dificuldade de receber. Então, assim, todo ano é uma coisa nova para a gente nessa questão do Fundeb. Mas esse ano é atípico por conta da pandemia. Da pandemia, né? Então, ainda aqui a gente... E ainda determina, quando determina, Agora, termina agora, dezembro de 2020. Já está tendo as políticas de renovação, né? Renovação. Aí o bicho vai pegar. Aí sim, na educação, se não tiver renovação do Fundeb... Não sei como que os municípios vão fazer, mas arcar com essa despesa. Não consegue. Não consegue. É muito, a despesa da educação é muito alta. A folha do magistério não vai fazer mais nada, se não tiver a renovação do Fundeb. Mas é impossível não ter. É impossível, acho que não ter. Eu acho que não tem como não ter esse detalhe. Eu acho que eles vão renovar. Eu também acho. Falando tá para terminar. Tá para terminar. 2020. Parece que já tem um movimento. Já tem sim. Pode ser que mude a nomenclatura. O nome, que nem antes não era Fundeb. É Fundeb, depois é Fundeb. E pode ser que renove a nomenclatura, mas eu acredito que vai com... E não tem nem como não ter, né, gente? Porque está todo muito alta a despesa. Agora, o pagamento de julho, por exemplo, já não vai ter? O pagamento de junho a gente já não tinha. Não tinha. No pagamento de junho, a gente já teve que aplicar o recurso próprio. Com recurso próprio. O pagamento de junho. Em junho, não conseguiu pagar com o Fundeb. Em junho, não conseguimos. A gente sempre pagou toda a folha de pagamento dos funcionários com o Fundeb. O que era do administrativo, a gente pagava no 40%, e os pessoais do magistério dentro dos 60%. Mas sempre a gente conseguiu pagar dentro do Fundeb. Esse mês de junho, a gente já. Tem na rúbrica para fazer pagamento? No de tesouro, não, já fiz o mês passado. Eu já vi isso aí, já mandei o projetinho já. A gente já. Está aprovado na Câmara? Já foi aprovado. Uns 2 meses atrás eu já tinha visto que já ia ter essa dificuldade. Então a gente já fez a contrapartida no tesouro. Até o final do ano vai haver. Olha, eu acho que até o final do ano a gente vai ter essa dificuldade, a gente vai ter que aplicar com o tesouro. Por um lado, está sendo bom,
porque a gente parou com o transporte escolar, que era uma despesa alta dentro da educação. Era uma despesa. Era uma despesa muito alta, então, assim, a gente parou com essa despesa. Uma coisa está cobrindo outra. Exatamente. Um está cobrindo o Um está outro. cobrindo o outro. Um está cobrindo o outro. Quer dizer, se voltar às aulas, Aí, se voltar às aulas, aí... É o que eu falei, a educação, gente, a despesa dela é muito alta, porque a gente tem que aplicar 25% das nossas transferências e dos nossos impostos sobre a educação. Fora isso, tem algumas coisas que vai na educação que não entram nesses 25%, como a merenda, como o uniforme, outras coisas que a gente tem que ter na educação, porque não tem como não ter, mas não vai entrar nos 25%. Então, assim, se você pegasse quanto que a gente gasta na educação, se for ver mesmo, a gente gasta em torno dos 35, 36, brincando Quanto do que nosso você falou que já está? 26%? Já foi aplicado? o liquidado, deixa eu só voltar aqui, você não dá 27. 26,46 do liquidado, do empenhado 35,46 do empenhado. Aqui a gente tem que tomar cuidado para a gente acompanhar esse liquidado até o final do ano. Para ver se chega até os 45. Não, para a gente ficar por dentro, para não ter problema não de tem não problema de ser abaixo ser abaixo dos 25. Ah, não vai baixar? Vamos fazer a reforma lá do... Tem a a entrada do ônibus. A entrada do ônibus. Lá já vai dando... já vai dar uma subidinha aí. Talvez até a pintura da casa lá. Isso. Aí também tem mais uma despesa. Mais uma despesa, né? Porque o que acontece? Não vai. Não vai e não pode. E nem pode. Não vai e a gente nem pode. Fizemos tanto investimento lá, fizemos aquele o depósito lá, Isso, equilibrado. para equilibrar. Deu 20, chegou, não deu 27, né? Não deu 27, deu 26 e pouquinho. Mas bateu uma parada. Foi. Mas, assim, é o que eu falo, né? Cada ano parece que é um ano diferente na educação. Porque o ano passado, a gente recebeu o Fundeb, assim, e a gente estava conseguindo pagar toda a folha, tudo bonitinho. Não precisou nada do recurso próprio. Então, esse ano, a gente vai dar uma... Foi um ano que transcorreu tranquilo, então tinham despesas grandes para pagar com a despesa. Foi bom botar o Fundeb com folha com a mesmo. folha. Esse ano já é diferente. Mas aí um vai compensar o outro. Isso, você falou, um compensa o outro para ajudar a gente a equilibrar melhor. Equilibrar, atingir todas as metas de gasto, né? 25, 70, 40, para que não tenha problema. Não vai ter problema. Não. E com certeza vai haver essa renovação, pode ser, como a gente falou, com outra nomenclatura, mas não existe, não tem como não renovar, seu Garcia. Eu acho que se não renovar, ainda nós aqui da região sul, sudeste, ainda tem um pouco de demanda. Agora, se pegar norte e nordeste, sim, não tem como. não tem receita. Não tem receita para isso. Até nós, se for ver bem, se eles não renovar, até nós vamos passar perto. Todos nós vamos passar perto se não for. Não tem como. Vai ter o que o senhor quis dizer, ainda Ainda um pouco de vantagem. De vantagem, no sentido. Agora, esses outros municípios. que não tem receita, a própria. Eu acho que é o que a Aline falou, eles vão alterar a nomenclatura para falar que fez alguma alteração, pode ser que eles alterem o jeito do repasse, como vai ser os valores para cada estado, você entendeu? Por aluno, algumas coisas assim, mas eles vão continuar. Sim. Não tem como não continuar, né? É um investimento na educação. Sim. União. E eles têm que aplicar também na educação, né? Exatamente, assim Eles como o também- município aplica, Eles também têm que aplicar o na federal. Tem Sim, o gatilho lá também. Tem. Ah, Tem. sim. É. E como não investir em educação, né? Tem que gastar também. Tem. Mas tá bom, só isso? Só isso, seu Darcy. Finaliza? Quer finalizar? Não, pode finalizar. Não, agradecer a presença do seu Darcy também, que veio participar conosco. E depois os demais membros estão participando online, por não poder participar presencial. E daí agora a gente pega as assinaturas de todos os membros e encaminha para a Fazenda, encaminhar para o Tribunal de Contas. Isso. Então, obrigada, Aline, Lucinéia, seu Darcy, Tiago e o Gabriel, que nos acompanham. Nossa equipe de TI aí. A nossa equipe de que está transformando nosso jeito de fazer. TI, nossa vida. Obrigada, viu? Então, bom dia a todos.
Bom dia. Só que Gabriela falou